Olá, gente. Há quanto tempo, hein? Agora vamos começar o capítulo 4 do livro Java How to Program Early Objects. O capítulo 4, Control Statements, Part 1, Assignment, Increment and Decrement Operators. Vamos ter muita diversão aqui. A gente vai começar falando uma coisa bem básica. Vamos falar sobre algoritmos. Um assunto sempre tão falado, né? Bom, a gente tem sempre problemas computacionais, né? Podem ser resolvidos através de uma série de ações que são executadas numa determinada ordem. A isso a gente chama de algoritmos. Nesse capítulo a gente vai falar muito sobre eles, porque a gente vai falar muito sobre control statements. O pseudocódigo é um tipo de linguagem informal que a gente utiliza para desenvolver esses algoritmos, por ser mais próximo da linguagem humana. E é importante frisar, não é uma linguagem de programação. O pseudocódigo ele pode se transformar sem grandes dificuldades num programa, numa determinada linguagem de controle de programação. Perdão. Agora a gente vai começar falando sobre estruturas de controle, ou control structures. Essas estruturas de controle, elas geralmente são instruções que são executadas uma após a outra, no que nós chamamos de execução sequencial. Isso pode ser alterado. Essa sequência nós podemos ocultar uma, passar para outra, ou simplesmente pular para o final através de transferência de controle. Vamos dizer que desde os anos 60, esse processo de você fazer essa transferência de controle se viu como um tipo de processo muito custoso, principalmente na época que você utilizava o comando goto. Então foram vistas a necessidade de procurar soluções, e uma delas foi a programação estruturada, que nós utilizamos até hoje. E em Java, uma das soluções vistas são as instruções de controle. A gente vai ver alguns tipos de estrutura. A primeira estrutura, a mais tradicional, é a estrutura de sequência, né? Que é basicamente isso. Se você não solicitar o contrário, em Java os comandos serão executados um após o outro, na ordem que eles estão escritos. Vai ser executado esse, depois esse, até o último comando. Se nada for solicitado para que ocorra uma mudança no fluxo de execução. Permanece assim. E o que pode mudar esse fluxo de execução, gente? O que pode mudar esse fluxo de execução são as estruturas de seleção e iteração. Em estruturas de seleção, Java possui 3, que nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Uma é a instrução if, que basicamente diz o seguinte: nós temos uma série de seleções, uma série de instruções, e vai ter um conjunto de instruções aqui e aqui, por exemplo, que o programa vai nos perguntar. Se tiver alguma condição a ser satisfeita e essa condição for verdadeira, você irá executar esse conjunto de instruções aqui. Se não, você irá executar esse conjunto de instruções aqui. Veja que o fluxo de execução já é alterado. Existe a possibilidade de que isso aqui não seja executado ou de que isso aqui não seja executado. E as estruturas de iteração, elas vão ser as estruturas também chamadas estruturas de repetição ou estruturas de loop, que no caso a gente vai ver um pouco delas ainda nesse capítulo 4 e também vamos ver no capítulo 5, que é o while, o do, while e o laço for. Que garrancheira é essa, hein? Bom, e é isso por enquanto. Vamos começar falando só de algumas estruturas de seleção nessa aula. Vamos falar sobre o comando if simples. Vamos aqui abrir. Bagunça, pasta da aula, Jesus. Quer? Cadê? Maria. Pronto, retornando aqui. Vamos lá. Temos a estrutura if simples, que é essa daqui. Abre, menina, isso aí. Pronto. Ela é bastante simples. A execução dela é simples. Vai existir uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, será impresso em tela o comando que fez
solicitado, senão essa aqui será passada direto e a gente já passa para a próxima instrução. Segue esse fluxo aqui. A outra forma que nós temos é o if-else, que é o que geralmente é mais utilizado, que nós vamos ter duas possibilidades. Se nós temos a possibilidade do processo, da condição ser verdadeira, essa instrução será executada. Se for falsa, será essa instrução a ser executada e essa não será. Quando essa daqui for executada, essa não será. E depois passa-se ao fluxo normal. Temos também a forma else if. Eu vou abrir aqui um programinha para a gente visualizar melhor. Vamos lá. Cadê você? Nós temos o if else if, que no caso ele tem uma condição. Por exemplo, nós temos a condição se essa variável é maior ou igual a 90, você irá imprimir esse valor. Else if, ou seja, se for essa condição aqui, for verdadeira, será impresso esse valor. Se for essa aqui a condição verdadeira, será impresso esse valor, até que, do contrário, se não for nenhuma dessas condições, será impresso esse valor aqui. Outra forma de você fazer o comando else if, sem utilizar o else if, é você fazer laços aninhados de if-else. Muitas pessoas acham de visualização mais complicada. Eu também confesso. Que é basicamente você vai botando um if dentro de cada else. Você tem essa condição aqui. Se for verdadeiro, será impresso. Do contrário, inicia esse outro laço. Se essa outra condição for verdadeira, imprime. Do contrário, inicia outro laço. Se essa condição for verdadeira, imprime. Do contrário, mais outro laço é iniciado. E, do contrário, depois dessa condição, o último laço é executado. Vocês, dá para perceber, é um pouco mais confuso. É até um pouco mais difícil a legibilidade. E, por último, não vamos falar agora de um laço de seleção, nós vamos falar de um operador chamado operador condicional. Esse operador é um operador muito especial. Isso pode ser utilizado para substituir um comando if-else. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto, perfeito. E uma curiosidade é que ele é o único operador ternário em Java, o que significa que ele vai possuir no caso, 3 operandos. Funciona assim. Nós temos o primeiro operador, que é uma expressão booleana. Aqui nós temos essa expressão booleana, que é a variável student grade é maior ou igual a 60, será analisado. Uma perguntinha aqui. Esse aqui é o primeiro operador, que é a interrogação. Deixa eu só colocar aqui, tem essa interrogação. Ou seja, nós temos o booleano aqui, a condição. Aí, caso a condição seja verdadeira, nós vamos ter um comando aqui, que irá fazer alguma coisa, uma expressão caso for verdadeira, e depois teremos esses 2 pontos e um outro valor caso a condicional seja falsa. Uma dica nesses casos, para evitar erro no segundo e no terceiro operador, que no caso são esse e esse aqui, é importante é recomendado que ambos sejam o mesmo tipo. Por exemplo, aqui nós temos um string que irá mostrar esse conjunto de palavras, de caracteres, e aqui um outro string que vai mostrar um outro conjunto de caracteres. Isso também é muito importante. Bom, é basicamente isso. Agora para o começo. Muito obrigado e até a próxima.